É meio óbvio que o jogo de hoje ele pode ter duas leituras. O Fluminense ganhou ou o Fluminense perdeu uma vantagem no finalzinho. Pra mim, o Fluminense ganhou o jogo. Gabriel, tá bom, mas pra mim também, mas poderia ter ganhado demais. Sim, poderia. Mas isso pra mim é a segunda análise. A primeira análise vai sempre passar num mata-mata pelo resultado. E vocês vão ver que no final, isso também faz parte da minha crítica ao mole que a gente teve no final de tomar o gol. Sou Gabriel Amaral, essa daqui é a análise de América de Cali 1, Fluminense 2. O nosso desempenho na Colômbia é um negócio absurdo. O nosso desempenho em Copas sob o comando do Renato Gaúcho é um absurdo. Mais uma vez a gente faz o primeiro confronto da Copa ganhando por 2-1 fora de casa, e se quiser as coincidências, né? 2-1 fora de casa, contra um time alvirrubro também, né? Um time vermelho e branco. Então assim, mais uma vez, a gente inicia um confronto na frente, jogando fora de casa. E a gente vai ter em casa a prerrogativa de fazer o adversário ter que sair para o jogo para poder jogar e tentar a classificação. Isso é positivo, gente. Óbvio que o roteiro do jogo contra o Internacional e o roteiro do jogo contra o América de Cali deixam um sabor diferente em cada resultado. Isso é evidente. Não só o roteiro, como a atuação também de cada um dos dois. Enquanto o Internacional jogou muito mal com a gente, pouco ameaçou, o América de Cali pressionou bem mais, tá? Pressionou bem mais. Teve mais chances, teve mais capacidade de criação do que a partida completamente pobre de qualidade e de inspiração do Internacional no Beira-Rio. Só que é curioso, porque o jogo do Beira-Rio, a gente não olhava para o Inter da mesma maneira que a gente olha para o América de Cali agora. O Fluminense hoje olha para a equipe do América de Cali com uma equipe muito frágil, muito fraca e frágil. E isso se deve aos 2 gols em menos de 15 minutos. O América de Cali começou com 7 minutos, já tinha tido pelo menos 2 ou 3 chances perigosas, porque é uma equipe até engraçado. O treinador que era chamado lá é meio que talhado para o ataque, ou melhor, para um jogo um pouco mais equilibrado. E aí eles até falaram, pô, não, o treinador anterior atacava muito, aí o time acabava fazendo muitos gols e tomava muitos gols também. Aí eu olhei na primeira fase, eles fizeram 6 e tomaram 4 em 6 jogos. Foram poucos gols na Sul-Americana. Já o treinador atual, não. Foi pra cima do Fluminense e deu um azar. A verdade é essa, gente. Todo jogo, ele tem um componente que não tem como a gente ficar... O futebol é definido por lances de sorte ou azar também. Ele é como se toda a bola do futebol, todo gol do futebol fosse quase que a última cesta de um jogo de basquete. Em que aquela definiu. Só que no basquete, até chegar aquela cesta, teve um monte de outras cestas convertidas de futebol, não. E quando sai o gol do Fluminense, é um lançamento fortuito do Samuel Xavier para a área, nem era tão bom, o Everaldo se desgarra e o nosso lateral, o Candelo, né, recua de cabeça errado, fica a instrução aqui. Se você é zagueiro, não se toca a bola pro goleiro na direção do gol, em hipótese nenhuma. Ah, mas eu tô aqui, eu preciso recuar. Então recua com uma força que não sei se é suficiente para a bola entrar. É a última da última alternativa jogar a bola na direção do gol. Porque qualquer erro do goleiro, qualquer lapso, qualquer erro, a bola vai entrar. E se você é goleiro, eu não sei se o goleiro deles errou nesse ponto. Quando você vai sair, você grita que tá saindo, você avisa que tá saindo. E aí o zagueiro recuou, o goleiro tava avisando, a gente ganhou um gol de graça. Só que esse gol, ele veio de uma maneira gratuita pro Fluminense, como um presente, mas o Fluminense fez por merecer mais gols dentro da partida. Tanto que fez o segundo. Uma coisa que a gente já fez várias vezes. Canóbio pressionando a saída de bola, Serna pressionando a saída de bola, Everaldo pressionando a saída de bola. Essa escalação do Fluminense, ela funciona muito para jogos de mata-mata fora de casa. Parece ser muito específico, né? Mas acontece o tempo todo. Só nesse mês, por exemplo, a gente jogou 2. Então, quando vem esse jogo contra o América de Cali lá e o Canóbio começa a pressionar uma defesa que já tinha falhado, o Pestana, o Tovar, o lateral direito, o Candelo, que fez o gol contra... o único é o Mina, o lateral esquerdo estava um pouco mais tranquilo. Pressiona e deram um mole. E aí a bola se apresenta e vem o mérito do chutaço do Canóbio. Tem mérito na pressão e tem mérito no chutaço. O 2-0, tá? A gente estava tão tranquilo no 2-0, talvez o termo não seja tranquilo. Talvez o termo seja a vontade para atacar. Porque defensivamente os caras continuavam chegando, pô. Tinha uma chance ou outra. Que o Fluminense meio que decide uma hora travar o jogo. Falou,
Vamos travar o jogo, reta final do primeiro tempo, é melhor não tomar um gol do que a gente tentar partir para cima para fazer. Segurar o 2-0 é melhor do que arriscar o 2-1. Só que você não faz isso por muito tempo. O segundo tempo desse jogo, para mim, se torna Fluminense e Cruzeiro. Lembra o primeiro jogo, despedido do John Ares, primeiro jogo após o Mundial. Para mim é o mesmo roteiro. E aí eu vou justificar aqui agora, do outro lado, a minha análise daquele jogo. Por que todo mundo fala que naquele jogo o Fluminense foi muito bem, só que tomou 2 golzinhos? Se você pegar números, você vai ver lá. O Fluminense fazendo muito mais finalizações do que o Cruzeiro. Se você pegar os melhores momentos, vai aparecer lá o Fluminense tendo muito mais melhores momentos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 escapadas, faz 2 gols. E a mesma coisa você pode falar de Fluminense e América de Cali. Se pegar números, o América de Cali finaliza acho que o dobro da gente. Se pegar os melhores momentos, o América de Cali está tendo mais chances. Pegar defesas do goleiro, então 2, 3 defesaças do Fábio, pelo menos, quando o Soto não faz nenhuma. Entende a comparação? Só que tudo isso é construído depois que o Fluminense já está com 2-0 no placar. O Fluminense dá um passinho para trás, deixa a bola com a equipe da América de Cali, que erra muito. E é interessante porque eles erraram muito mais do que erraram contra o Bahia, tá? Tecnicamente falando, quando você vai comparar o Internacional com o América de Cali, você percebe que o Internacional criou muito menos do que o América de Cali. Mas a atuação muito ruim, comparando aquele jogo do Inter lá no Beira-Rio, da ida da Copa do Brasil, com esse jogo agora da ida do América de Cali. Só que a gente sabe que o time do Inter é melhor do que o América de Cali. Eles erraram muito, 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 muito. Só que o que acontece? Que eu acho que é a grande diferença. Além do roteiro do jogo, como eu já falei, é uma coisa você fazer 2-0 e tomar um gol no último minuto, ou você fazer 1-0, tomar um empate e fazer o segundo. Tem uma questão que eu falo isso no meio da transmissão, isso não é jogo de Brasileirão. Isso não é jogo de Brasileirão. Num jogo de Brasileirão, a gente estava aqui feliz. Tomou um gol no final, ia ser um alerta e pronto. 3 pontos na conta, um golzinho a menos de saldo não ia fazer tanta diferença. Em jogo de Copa, gol assim te elimina. Eu lembro sempre, e falo bastante, porque é uma coisa muito marcante no futebol brasileiro, da final da Copa do Brasil 2008. O Corinthians faz, no Pacaembu, no Morumbi, eu acho, 3-0 no Sport. Naquela época ainda tinha o gol fora de casa como critério de desempate, significava que lá na Ilha do Retiro o Sport teria que meter 3-0 para ir para os pênaltis ou 4-0 para poder ser campeão, e se o Corinthians faz um, ele tinha que meter 5. O Corinthians era campeão daquela Copa do Brasil. No último minuto, o Enilton escora uma bola pro gol, diminui de ser 3-1. Mudou completamente o confronto no jogo de volta, Sport 2-0, o Sport vira campeão por causa do gol fora. Aquele golzinho tava 3-1. Então, assim, é óbvio que o Fluminense continua sendo favorito. Óbvio que o Fluminense continua sendo muito favorito. Para mim é 90% de chance ainda de passar nesse confronto contra o América de Cali, que se apresentou um time frágil. Mas o Fluminense, com esse gol no final, e aí eu digo aqui, não tanto só pelo gol no final. Porque o gol no final é uma desatenção, é um erro de marcação, depois que o Renato começa a mexer de maneira injustificável para mim no time. Pra que botar o Guga dobrando no lateral direito? Perdeu completamente o contra-ataque. O Acosta não entrou muito bem. Estreia do cara também, sem maluquice aqui de querer definir se o cara é ótimo ou se o cara é bagre por 10, 15 minutos. Ele não foi bem na entrada, mas o jogo também não estava muita afeição. O Thiago Santos é um problema. Quando fecha, quando perde, o meio de campo começa a se tornar um problema. Saiu o Martinelli, saiu o Hércules. O Bernal não entrou tão mal, mas entrou ele com o Thiago Santos. O Fluminense tem chances no segundo tempo para poder ampliar e fazer 3-4-0. Teria, mas faltou o desempenho. Não foi uma grandíssima partida. O Canóbio perde um gol. Pô, Gabriel, mas foi um chutaço no travessão. Foi, eu acho muito bonito, chutaço também. Dito isso, ele estava dentro da grande área. O chute não era um gol cara a cara, como era o do Everaldo. O do Everaldo era só fazer, centroavante precisa fazer aquele gol. O Everaldo precisa fazer aquele gol. Foi a única bola que ele recebeu em condição de finalizar e ele tem que fazer. E ele perdeu. O do Canóbio não dá pra dizer que é um gol super perdido. Mas eu não consigo dar mérito pra um cara que tá dentro da grande área, perto da pequena área e chuta no travessão. Era pra ter saído gol. Apesar do Canóbio, pra mim, ter sido o melhor em campo, tá? Levo uma nota 9 lá na minha análise no Jornada por causa desse lance aí que pra mim dava pra ter feito. Então assim, a gente perdeu, desperdiçou chances. O próprio gol, na verdade, é um contra-ataque que a bola tá com o Lúcio Acosta, ele vê que meio que não vai ganhar no corpo do cara, tava sozinho com o goleiro, ele tenta dar um drible pra trás, acaba escorregando e perde a bola. A gente perdeu a oportunidade. Antes de tomar o gol, a gente perdeu. Se fosse 3-1, 4-1, tava mais tranquilo. O 2-1 fica perigoso. O gol do Barrios é perigoso e é um gol que é um conjunto de azar ali, né? Tem esse lance do Lúcio Acosta, aí tem o Freitas que chega, faz a falta, só que a bola não sai, o cara levanta, fica com a bola e consegue dar um passe espetacular. Aí a bola vem pra trás, o Thiago Santos tá desorganizado,
o Manuel e o Bernal se chocam, o chute do cara passa no exato lugar que tinha que passar. É uma merda. Eu acho que a análise do jogo ela passa em um Fluminense que ganhou fora de casa mais uma vez e que está com uma outra classificação encaminhada. Acho que esse é para mim a análise começa por isso. E ela vai chegar num alerta lá no final. Vocês lembram o alerta que eu fiz no Mundial, quando a gente chegou a tomar aquela virada do Ulsan e depois fechou num 4-2, que eu falei, olha, tem jogo que não aceita desaforo. Vai ter competição, vai ter momento que não aceita desaforo. E se o Fluminense faz uma reta final dessa contra o América de Cali, por exemplo, contra um time um pouquinho melhor, poderia ter tomado um empate. E aí numa dessa, meu amigo, tá eliminado. Copa do Brasil, são 2 jogos, mas às vezes em um jogo dá uma pane e dá merda. Então, meu amigo, se você tem a chance de já resolver antes, você já resolve. Fica aí o alerta, apesar de o Fluminense, mais uma vez, ter ganhado um jogo fora de casa, um ótimo retrospecto na Colômbia, mas mais uma vez o Fluminense foi lá e ganhou de um time que eliminou um brasileiro, tá? O Fluminense está, até agora, passando o carro na Sul-Americana. O Fluminense joga como quer na Sul-Americana, o retrato é esse. Quando jogou com o time titular 3 vezes, ganhou de 1-0, de 2-0 e de 2-0. E agora ganhou por 2-1. Jogou 4 jogos com titular e não tomou conhecimento. 2 fora de casa e 2 em casa. Foi muito melhor, no geral. Sim, né? As 2 vão ser Caldas e uma contra a União Espanhola também. E quando jogou com as reservas, perdeu na altitude, empatou em casa, empatou fora, no gramado sintético, e meteu 5 em casa. O Fluminense está tranquilo na Sul-Americana até agora. Só que só basta um jogo que dê merda para poder ser eliminado. Então o foco tem que estar total. Dito isso, uma boa vitória. Tamo junto, até a próxima. Se inscreve, deixa o like. Valeu.